força de artilharia pesada do Exército Brasileiro acabou aí de dar um salto tecnológico gigantesco, né? Eu falo muito pouco aqui no canal sobre eles, mas nesse caso é bem interessante, né? O 22º grupo aí de campanha de artilharia, baseado lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, oficializou o recebimento de novos obuseiros, pessoal, M109A5. São blindados aí enormes, né, com esteira, que vão chegar para aposentar o antigo modelo A3, né? Mas o que parece aí uma troca convencional, né, de versão, na verdade, para mim, é uma revolução da doutrina de combate nacional, né, de artilharia. Artilharia é muito importante no mundo militar hoje em dia, e um cálculo balístico preciso, né, feito em segundos, que permite disparos aí coordenados, faz toda a diferença. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso aqui hoje no canal, né? Então, antes de começarmos, pessoal, pedir a todos se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês, também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. A entrega faz parte aí das metas do subprograma estratégico e sistema de artilharia, né, de campanha do Exército. Um programa aí que basicamente, né, foi voltado especificamente para inovar a capacidade de fogo de artilharia, né, autopropulsada brasileira. Então é uma coisa de grande importância, é um tipo de armamento, né, muito importante em qualquer força armada. Antes de chegarem, né, ativa mesmo, esses blindados aí aparentemente passaram por uma revisão completa, né, lá no Parque Nacional de Manutenção, né, da 5ª Divisão do Exército. Ou seja, pessoal, não são viaturas, vamos dizer assim, novas de fábrica, né, a gente sabe disso, mas eles são plataformas aí reformadas, né, e preparadas com o padrão operacional atual mesmo. Então é bem legal, né, uma reforma muito bem feita ali, o que reduz, claro, o custo ali em comparação a comprar, por exemplo, um equipamento do zero, né, 0 km, né, e também eles não querem abrir mão aí da capacidade real de combate, né, então preferiram modernizar. Nesse caso é sim interessante, o M109A5 é um bom blindado aí de artilharia, né, sempre foi, já é utilizado em vários países. Troca pelos antigos M109A3, né, eleva, né, de forma meio que imediata ali, 3 pontos centrais, na minha opinião, para unidades militares, que é a mobilidade em terreno, proteção de tripulação, né, e também um alcance muito grande de disparo, coisa que a gente não tem tanto aqui no Brasil, e é algo muito grandioso, né, que a gente pode utilizar aqui, né, principalmente ali nas fronteiras e tudo mais. E é aqui que para mim entra um diferencial grande aí nessa entrega toda, né? O Exército Brasileiro não está apenas trocando uma versão, né, um modelo pelo outro, como eu falei antes. Ele está convertendo essa plataforma, que por padrão é modernizada, né? Já então, o M109A5BR, eles colocaram esse nome lá. É um projeto pensado especificamente para cenários de guerra de alta intensidade mesmo, né? De artilharia, que é justamente o tipo de conflito que a gente vem observando aí em diferentes frentes, né, ao redor do mundo, e que se provou mais uma vez que a artilharia continua sendo muito importante em guerras atuais. A artilharia é tão importante quanto drones, pessoal, é muito importante ainda assim em guerras modernas, e o Brasil não pode ficar de fora, como sempre disso, né? O canhão instalado é o modelo M284, né, de 155 mm. Ele vai ser responsável, né, por aumentar consideravelmente o alcance máximo dos disparos em relação aí à versão anterior, né, do M109. Então, basicamente, pessoal, ele aumenta muito o alcance e também, né, fica bem mais preparado em caso de urgência e tudo mais, até pela modernização toda. Talvez melhore bastante também, né, a questão do acerto nos alvos, né, de forma mais precisa. Então, vamos esperar aí alguns tipos de detalhes a mais aí em testes e tudo mais. Mas antes de continuar, vou deixar minha opinião aqui sobre esse tema de forma um pouco mais clara para vocês, né, de forma um pouco mais realista, né? Muita gente acha que a artilharia é um assunto ultrapassado, né, que nem eu falei, né? É coisa de guerra antiga e tudo mais, mas não é isso que a gente vem vendo na prática, né? Convenhamos, no mundo atual. Nos conflitos mais recentes ao redor do mundo, a artilharia continua aí sendo talvez o alicerce no campo de batalha, muitas vezes decidindo o resultado, né? E também, né, resultando em baixas inteiras de frentes ali e tudo mais. Então esse tipo de modernização não é só simbólica aqui para o Brasil, né? Na verdade, o Brasil investindo numa capacidade que segue extremamente relevante em guerras modernas, tá? Então, eles entenderam que eles não poderiam perder essa capacidade e preferiram modernizar aposentar, né, o M109. Então, eu achei interessante nesse caso aqui. Trago muito pouco sobre esse tipo de novidade do Exército aqui no canal, mas, como eu falei, qualquer novidade é interessante sim trazer. O maior avanço tecnológico dessa nova versão, eu acredito que está no chamado sistema de georreferenciamento, né, Gênesis, que eles chamam lá, que é desenvolvido inteiramente aqui no Brasil.
Esse sistema aí calcula a posição exata, né, de cada viatura lá, combinando o GPS com dados inerciais, né? E o que garante aí, basicamente, que os disparos de artilharia sejam com uma precisão meio que cirúrgica ali. Então isso é muito importante, né, na artilharia. Isso muda também completamente lá a forma de operar, né, e tudo mais, porque a artilharia é meio que antiga, né, depende muito do cálculo manual ali ainda e tudo mais. E um ajuste meio que posterior. Você testa, atirou num canto errado, você manualmente, né, muda. Então, com esse sistema, o erro cai de forma drástica, né, logo no primeiro disparo mesmo. Então isso ajuda mais ainda na questão da precisão. Além do posicionamento individual, né, o sistema conecta todos os blindados em basicamente uma rede lá própria, né, permitindo o compartilhamento de informações em tempo real entre as viaturas. Isso é uma coisa bem comum que está acontecendo em exércitos atualmente, né, que é esse compartilhamento de informações em tempo reais entre blindados, entre aviões. Então, no céu, a Força Aérea tem um sistema, né, que é o Datalink e tudo mais, então eles estão trazendo algo parecido aqui para o Exército. Bem, na prática aqui, isso significa que uma bateria inteira, né, de artilharia pode operar de forma meio que coordenada ali. Essa coordenação é muito importante em exércitos atuais, né, como se fosse um organismo só, né? Em vez de cada viatura atuar isoladamente, né, um blindado identifica um alvo, por exemplo, e a informação é distribuída pela rede nas outras unidades ali ao redor, né, podendo ajudar o disparo praticamente em tempo real ali. Então, além da precisão, tem essa questão da coordenação. É muito importante, como eu falei, a coordenação, independente da força, tanto do Exército quanto a Força Aérea, quanto a Marinha, né, precisam dessa coordenação. E esse tipo de integração, para mim, é o que separa, por exemplo, a artilharia de geração antiga, né, anterior, de uma artilharia moderna mesmo. Tá? Isso é que faz realmente a coisa ser moderna, essa integração toda. Essa combinação de blindagem reforçada, canhão de maior alcance e também um sistema de rede nacional, né, coloca o 22º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsada aí num patamar bem diferente, né, do que operava até então, né? Então, isso muda muito ali de como as coisas podem ser nesse grupo de artilharia e também pode mudar, né, toda a artilharia de forma geral do exército mesmo. A partir do momento que um grupo desse ganha um sistema reforçado, né, como esse blindado, os outros podem se espelhar, né, e ir se espalhando aí. É o que a gente espera, né, pelo menos. E não é pouca coisa, tá, pessoal? Esse sistema aí de georreferenciamento, né, que eu venho falando, ser desenvolvido em território nacional. Isso significa que o Brasil meio que não depende de tecnologia estrangeira para ter uma das partes mais sensíveis, né, desse tipo de equipamento aí. E talvez até possa fazer futuramente um obuseiro nacional, totalmente, né, quem sabe. Então, isso é justamente o cérebro, né, do eletrônico que garante a precisão do disparo. É uma das partes mais importantes mesmo do obuseiro, né? E esse tipo de autonomia tecnológica tem um peso muito estratégico mesmo, né? Principalmente em um cenário de conflito aí mais assíduo, né, vamos dizer assim, onde depende aí de fornecedores externos, né, e tudo mais, pode acontecer de virar um problema mais sério, né? Uruguaiana, né, que é a cidade onde está sediado o 12º Grupo de Artilharia, fica na fronteira, né, do Rio Grande do Sul, uma região aí estratégica, né, para a presença, principalmente militar brasileira, ali no extremo sul do país. Então, esperamos que isso se amplie, né, para outras fronteiras ao longo, né, da nossa grande da imensidão que é o Brasil. Então, a gente espera que isso se espalhe e a gente expanda mais ainda, né, um tipo de proteção como essa, de longo alcance aí, de artilharia. Bem, ter uma unidade de artilharia modernizada, pessoal, exatamente nessa posição aí, reforça também a capacidade de resposta do exército numa área meio que geograficamente sensível, né, ali. Então, quanto mais sensível a área, mais complicado é de acesso e tudo mais. E o mais importante é que essa entrega mostra que o programa de modernização da artilharia brasileira, né, não ficou só no papel, né? Isso é muito legal porque a gente vê que alguns projetos ficam mesmo no papel no Brasil. Mas nesse caso não, realmente andou mesmo, né? Ele está avançando, chegando mesmo, de fato na ativa, né? Equipando tropas reais e tudo mais. Então, é bem interessante a gente ver isso aí. Bem, no fim das contas, né, essa entrega de 7 obuseiros modernizados representa mais alcance, mais precisão, na minha opinião, né? E mais integração para a artilharia brasileira, pessoal. Uma área aí que segue absolutamente central, né, nos conflitos atuais, assim como drones e mísseis que já falamos aqui no canal, né? E o Brasil deveria sim acelerar ainda mais nessa modernização das artilharias, na minha opinião, né? Mas vocês, o que vocês acham? Deveríamos acelerar mais, focar em outros tipos de coisa, drones, mísseis, separar algum orçamento mais específico para isso? O que vocês acham? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Pode falar comigo, pessoal, eu sou apenas um entusiasta no mundo militar, né? Então, vou conversando com vocês, vou curtindo, ler todos os comentários.
Então é isso, até o próximo vídeo.